nossa igreja e nada melhor do que nós convidarmos aqui à frente os fundadores do Ministério Chema e do Projeto PEP, o nosso amado pastor Edilson e a nossa amada pastora Simone. Vamos receber ele com um forte aplauso, gente. Esse homem, essa mulher de Deus, que se deixaram ser usados pelo Senhor, os nossos pais na fé. Seja bem-vindo, pastor Edilson, seja bem-vinda, pastora Simone. Tomem assento aqui. Então, como eu estava falando, sentar aqui também. Dá para ver aí de trás todo mundo? Tá bom? Não? Mas dá para ouvir, né? Então, feche os olhos e imagine aqui ele. Vamos lá. Nós temos algumas perguntas aqui que foram elaboradas, pastor. E gostaríamos de iniciar com o Senhor perguntando como foi que surgiu o desejo de realizar um projeto na comunidade de Maçangana e por que especificamente aqui nessa comunidade. Que a graça e a paz do Senhor Deus esteja com todos vocês, amém? Amém. Brenda, é muito bom estar aqui, é muito bom estar com cada um de vocês, falando um pouquinho desse projeto. Eu tive que dar uma estudada antes para lembrar das datas, né? No ano de 2008, nós realizamos aqui na comunidade um chamado Mutirão Missionário. Quem estava aqui participou desse mutirão? 2008. Antes de iniciar, a igreja iniciou em 2009, né? Um ano antes, nós fizemos o mutirão missionário, tá? E vai ser projetada ali uma palestra ali que foi feita. Então, o que acontecia? Não tínhamos a ideia de fazer uma escola ainda. Nós tínhamos um grupo no lar, que era perto da casa do Beto, tá? Fica aí de pé, Beto, e Leide, por favor. Tinha um grupo familiar na casa, na frente da casa deles, e esse grupo familiar, ele cresceu, desenvolveu, e nós, de imediato, fizemos o levantamento das famílias do bairro. E dentro dessas famílias, a gente perguntava de casa em casa, a gente perguntava quantas crianças tinha, se tinha quantos adultos, se as crianças estavam na escola. E a partir dali, a gente notou que muitas crianças do pré-escolar estavam sem escolas. E a Simone, que é pedagoga, né, em relação a isso, nós resolvemos trabalhar com crianças do projeto PEP, Programa Educacional Pré-Escolar, né, com uma turma de 28, que era 14 escolinha e 14 reforço. E a partir daí, a gente começou a trabalhar como escola, e essa evangelização cresceu, e em 2009, né, nós temos um pastor Itaro lá na nossa igreja, que ele é japonês. Ele foi no japonês, ele conta a idade quando é gerado no útero da mãe. Entendeu? O aniversário é quando nasce e 9 meses antes. Então, a gestação do PEP antes ocorreu no mutirão missionário. Tudo foi preparado. E quando, em 2009, nós inauguramos a escolinha com alguns alunos, já tinha sido feito um mutirão missionário, uma evangelização em todo esse bairro. Por isso que surgiu essa escolinha, o PEP, aqui na comunidade. Então, como o pastor Denilson falou, a pastora Simone, ela é pedagoga, ela tem um chamado para essa questão do ensino. E a pergunta que gostaria de fazer à senhora é se esse projeto PEP, ele foi gerado primeiro no seu coração, no coração do pastor Denilson, foi assim, Deus falou lá, falou cá, e vocês conversaram, eita, Deus confirmou. Como é que foi aconteceu isso? A paz de Cristo para todos, né? Então, a alegria está aqui comemorando 16 anos. É uma história de amor por esta localidade. Eu e Denilson chegamos aqui em Recife no ano de 99. E no ano de 99, Deus nos trouxe para Piedade. Ele veio trabalhar em Recife pelo Exército, mas a gente veio morar em Piedade. E lá em 99, quando a Cíntia ainda era uma junior, o pastor Tony, que era um adolescente, nós já trabalhávamos aqui nessa comunidade. E nós fomos
transferido novamente, nós fomos para o Rio e voltamos nesse período. E quando nós voltamos, nós já conhecíamos a comunidade, tínhamos amor pela comunidade, passamos muito tempo aqui dentro, abençoando, mas também sendo abençoados. E quando nós voltamos na segunda vez, nós voltamos para a comunidade, voltamos para o bairro. A gente queria ver como todos estavam, como as crianças, como os pais, como os adolescentes que nós deixamos, como eles estavam. E nós encontramos um povo firme com o Senhor, um povo desenvolvendo com o Senhor. E aí a gente começou a passear pelo bairro. Aí entra o Pepe na minha visão, né? Cada um tem uma visão, né? A visão é quando eu vim para cá na segunda vez, já com Milena e Bruno. A nossa preocupação era de colocar Bruno e Milena numa escola com princípios cristãos. E isso me deixava muito tensa, porque era mãe de pouco tempo, e lá em Juiz de Fora, os nossos filhos estavam numa escola que tinha um outro perfil de identidade. E eu estava começando a ter, começávamos a ter alguns problemas com Milena na escola. Tão pequenininha, chegou ali com 2, 3 anos, me parece. E aí eu falei, não, a gente precisa de um colégio que possa dar continuidade no que a gente crê. E matriculamos Milena numa escola cristã, glória a Deus. Só que nós chegamos aqui no bairro, e quando nós chegamos no bairro, a gente viu a necessidade das crianças de terem também essa mesma possibilidade que Bruno e Milena, de ter uma escola, de ter algum local que pudesse aprender também da palavra de Deus. Assim começou a nascer o pé. Deus foi colocando isso no nosso coração, né? De chamar para esse bairro, e aí sim começamos também a trabalhar com crianças em relação ao projeto educacional, que é o programa educacional, né, para as crianças, que hoje Deus tem feito coisas grandiosas. Começamos lá com 25 crianças, Cíntia é uma missionária educadora, está aqui conosco, outras professoras passaram, missionárias educadoras na época, e Deus foi colocando isso no nosso coração, e as coisas foram acontecendo, patrocinadores foram chegando, porque nós tínhamos o aluguel do Pepinho, depois do Pepão, né? E nós tínhamos que manter os aluguéis, a alimentação das crianças, está aí a Neide, que nos ajudava com a alimentação, e Deus foi cuidando. E as crianças foram crescendo, crianças foram abençoadas nesse período e também aprendendo a palavra de Deus, que era o que mais a gente desejava. Que as crianças que estavam aqui neste local pudessem aprender de Cristo, pudessem ter uma diferença com Cristo. Amém. Então, o sonho já materializado, aconteceu. No ano de 2008, quando o senhor foi transferido para Fortaleza por ser militar, o PEP já funcionava com poucas crianças. E como foi administrar a saída, a mudança de estado para outro estado, deixar o projeto com uma equipe composta de poucos membros? Assim, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram e a maior surpresa que vocês tiveram, né, depois de entregar e descansar? O que é que vocês já têm a falar sobre isso? Pronto. Em 2008 nós fizemos esse mutirão missionário. Em 2009 foi instituído o PEP como instituição, como CNPJ, e não somente o PEP, mas existiam 10 outros projetos, tá? De Gol da Vitória, cadê o Felipe? Nós trouxemos aqui aquele goleiro do esporte, como é o nome dele? Magrão, irmão, deu uma multidão de gente aqui. Lembram? Quem estava aqui vendo o Magrão? Olha só, teve Gol da Vitória, teve uma alfabetização de adultos, né, que tínhamos aqui, tínhamos culinária também, tínhamos balé, vários projetos. O que aconteceu foi o seguinte: no meu trabalho, eu era auditor do Nordeste todo, e surgiu uma possibilidade de abrir uma sessão de auditoria em Fortaleza. Eu coloquei meu nome, e eu fui transferido, depois eu me arrependi. Mas quando eu já estava lá, não tinha jeito. Então, como Deus em tudo tem um propósito, né, foi um desafio muito grande, porque nós tínhamos que administrar lá e administrar aqui. Sendo que aqui nós tínhamos uma equipe que estava em
em crescimento, né? E tínhamos o casal Elcio e Ana, que estavam aqui já crescendo no Evangelho, sendo um canal de bênção de Deus, ou seja, algo foi feito por Deus, eles foram consagrados, o pastor Elcio, a pastora Ana, depois nos consagramos antes o pastor Rubem, lembra deles? Depois nos consagramos o pastor Tony, que está aqui hoje, nós consagramos o pastor Rodrigo, foram 5 pastores consagrados aqui na nossa igreja, e de lá para cá foi um verdadeiro desafio. Mas em termos gerais eu posso dizer que foram pessoas que Deus colocou aqui, que deram continuidade cada vez mais, e isso tem sido algo assim extraordinário. Aquilo que Deus tem feito de lá para cá, como diz Paulo, né? Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então a gente louva a Deus por esse andar da carruagem, por esse agir de Deus, e hoje nós estamos aqui olhando para trás e vendo um grande mover de Deus nessa história de 16 anos do PEP / Igreja. Pastora Simone, para quem não sabe, o evangelismo, ele acontecia porta a porta. Eu fui um dos que recebia na minha porta todos os domingos de manhã, como não era Eliane, era a pastora Simone, ou então a pastora Ana, que batia lá na porta e vinha convidar a gente para participar das EBF, das escolas de férias, da EBD, né, da Escola Bíblica Dominical e das demais atividades da igreja. Eu pergunto para a senhora, o que motivava a senhora a prosseguir fazendo esse ato tão nobre de ir até as pessoas no passado, o que lhe motivava e hoje continua sendo, a senhora continua fazendo com a mesma motivação ou aprimorou mais? A motivação é Cristo, a palavra é Cristo, é o único motivo, né? É por Ele que nós estamos aqui, é por Ele que nós estamos desenvolvendo, querendo desenvolver, para que outras pessoas, outras crianças, outras famílias possam conhecer esse amor, o amor que eu conheci, o amor que me foi apresentado quando criança, né? E o amor que precisa ser apresentado a novas gerações, as novas crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos. Isso sempre nos motivou, tanto a mim quanto ao Denilson. E hoje eu vejo, isso é muito importante, porque hoje eu vejo os nossos filhos, Bruno e Milena, também sendo motivados a apresentar Cristo a outras pessoas. Não ficarem apenas dentro da igreja, do círculo, né, da igreja, mas eles também estão nesse novo tempo na vida deles, de proclamar, de abençoar Cristo fora das 4 paredes. E isso, com certeza, é algo que faz diferença na minha vida ainda hoje, na vida do Deus. Nós não ficamos presos ao tempo. Nós estamos sempre prontos para abençoar vidas, né? Sejam elas que estejam próximas à igreja ou não. Nosso desejo sempre é de cuidar, de pastorear, de ensinar e de apresentar Cristo e a salvação. E só para corroborar o que a Simone está falando, hoje eu achei essa palestra que eu mandei para o Elcio e para a Ana, ali tem a lista dos mantenedores do PEP, porque esses professores educadores ganhavam R$100, né, de ajuda de custo, e tinha um custo do PEP de R$1.500. E eu vi lá o nome do pastor Elcio e da pastora Ana, que eram mantenedores mensais, lá tinha o meu nome, da Simone, tinha Bruno e Milena, ou seja, os dois também estavam ali, tinha Eliane, Nilo, ou seja, nós trabalhávamos, nós entendíamos que era importante a gente estar junto, abençoando. Por isso a lição de vida que a gente diz para todos vocês é: invista na obra do Senhor, faça com que seus filhos invistam na obra do Senhor. Hoje nós temos um grande projeto, e na época nós ganhávamos 74 caixas de sabão em pó, né? 74 caixas, cada caixa tem 25 sabão em pó. Você imagina, dava quase essa igreja toda de sabão em pó que a gente ganhava. Corneto, picolé. Alguns se converteram por conta do Danone, eu não vou falar quem é, né? Mas alguns se converteram por conta do Danone. Muitas crianças vinham para tomar Danone, e aqui recebiam o quê? O Evangelho, o corneto, né?
isso que eu digo para vocês: invistam nos seus filhos, invistam na obra do Senhor. Quando você dá, você não está dando, você está devolvendo para o Senhor. E o PEP, a igreja Shema, escutem essa, a igreja Shema é a primeira igreja formada de um PEP, porque nós temos vários PEPs. O PEP é uma organização mundial, e nós montamos um PEP aqui. Existe o nosso PEP que tem um CNPJ próprio, os outros PEP têm um outro CNPJ, mas o nosso PEP é o único PEP onde nós montamos uma igreja. Do PEP surgiu uma igreja. Geralmente uma igreja dá um PEP, o nosso não. O PEP surgiu uma igreja. Por quê? Porque Deus fez com que cada um se conscientizasse disso. Por falar nisso, pastor Denilson, após um ano da fundação do PEP e iniciar as atividades da nossa comunidade, surgiu a comunidade Batista Shema, né? O que lhe motivou após a criação desse projeto? Porque a ideia era trazer acesso a uma educação de qualidade com princípios cristãos para as crianças da comunidade. Mas aí, após um ano, o Senhor fundou a igreja Comunidade Batista Massangana. O que lhe motivou ao Senhor prosseguir nesse projeto? É porque a gente entende que a igreja ela é fundamental na vida do ser humano. Quem fundou a igreja foi o nosso Senhor Jesus. Quando ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem ligar na igreja será ligado no céu, quem desligar na igreja será desligado no céu. Então a igreja é um conjunto de pessoas, não é templo. Igreja somos nós. Então, quando nós montamos uma escola, onde nós tínhamos que ensinar as crianças, essas crianças precisavam congregar, as famílias precisavam congregar, precisavam entender a verdadeira igreja. E por isso surgiu naturalmente uma igreja sem templo, né? Uma igreja sem templo. A gente não tinha templo, a gente se reunia onde? Na rua. E por incrível que pareça, não chovia. Ou chovia antes ou chovia depois. Foram poucas as vezes que no culto chovia. Passava carro de lixo todo dia, né? É inevitável. E parava todo mundo, o carro de lixo passava, né? Então, mas a igreja não tinha templo. Isso que marcava todo mundo, né? Hoje em dia, antigamente era o local de boi. Hoje, quando vai entregar uma coisa da Casa de Bahia, é onde? É no PEP. Né? É no PEP. Lá onde? Referência, é o PEP. Então o PEP passou a ser uma referência. E a igreja surgiu nisso. Por isso que a gente batizou os primeiros membros, a gente começou a trabalhar em cima disso, e Deus tem feito maravilhas no meio de nós. A igreja ela trouxe uma verdadeira transformação para a nossa comunidade, não é, pastor? Além do PEP se tornar uma referência para a nossa comunidade, ele também mudou o status da nossa comunidade, que era conhecida pelos seus altos índices de periculosidade. E lá no Rio de Janeiro existe a classificação policial, né? E aqui nós podemos constatar a pacificação de Deus. O local onde está instalado o PEP era conhecido como Esquina da Morte. Quem é que lembra disso aqui? A maioria dos homicídios que aconteciam na nossa comunidade aconteciam exatamente ali naquela esquina onde está localizado o PEP. E existe uma diferença muito grande, né? Antes PEP, antes Igreja Batista Shema e pós-Igreja Batista Shema, né? Então, a nossa igreja, ela impactou de uma forma boa a nossa comunidade. E, pastor, para finalizar, qual a mensagem que o senhor pode deixar para a sua igreja e visitantes presentes hoje sobre os sonhos que Deus coloca no coração de uma pessoa? Eu vou ler aqui, quando eu falei para vocês que nós fizemos um mutirão missionário, eu vou falar para vocês qual foi a pergunta que a gente fazia para as pessoas de casa em casa, tá bom? A gente perguntava qual o seu nome, colocava o nome, o endereço, e a gente perguntava assim, o questionário. Qual a quantidade de pessoas que tem aí? De
pergunta: você já convidou Jesus para participar do seu sonho? Aí a pessoa: como assim? Não convidei. Você quer convidar? E a gente fazia o estudo bíblico. Ele começava a discipular, começava a trabalhar. Então o que eu gostaria de dizer para vocês? Que Deus, olhe para mim, vou ficar até em pé. Deus já tem feito maravilhas até agora no meio de nós. 16 anos de bênção. Amém? Amém. Mas Deus tem muito mais. Amém. Deus quer fazer com que os sonhos dessas pessoas que moram aqui sejam os sonhos do Senhor. E só Jesus pode fazer essa transformação. Quando eu vejo as meninas do pé, quando eu falo meninas é com carinho, as professoras, porque muitas delas eram meninas, adolescentes, jovens, e hoje estão como professoras, muitas estão formadas, porque os sonhos foram adaptados, foram colocados como sonhos de Deus. Eu creio que muitas outras pessoas estão aqui ainda morando e precisam conhecer esse Deus que a gente conhece. O Pepe está numa nova fase agora. Nós estamos já numa fase onde estamos já como que maduros, mas não podemos perder aquela pegada de evangelização, aquela pegada de evangelho genuíno, porque, meu querido, aqui poderia ter 3.000 pessoas se a gente estivesse pregando o evangelho da prosperidade, sabia? 3.000 pessoas, já estava lotado. Mas não é esse evangelho que a gente quer pregar. A gente quer pregar o evangelho da renúncia, o evangelho da porta estreita. É ou não é? Então esse é o evangelho genuíno. Esse é o evangelho que Jesus pregou. E nós estamos no caminho, porque nós plantamos tudo isso. E hoje nós temos pessoas que estão aqui, que estão sendo capacitadas, que antes eram liderados, que estão liderando você. Exemplo. Ou seja, era um menino que ficava com medo da Danone aqui. Eu olhava para mim com a boca suja e falava: me dá um Danone. Você já comeu? Não comi não, pastor. Com a boca toda suja. Ah, não comeu ainda? Tá bom, pega lá mais com a Simone. Mais um. Aí pegava e comia mais um. E ele mesmo deu um testemunho e falou: me converti por causa do Danone. Então, meu querido, nós que estamos aqui precisamos fazer com que outras pessoas sejam transformadas. Então, por isso, esse é o nosso papel. Então, minha palavra para todos vocês é: não desanime, invistam nesse projeto, porque esse é um projeto de Deus, não é um projeto dos homens, mas é um projeto de Deus. E eu não tenho dúvida que Deus ainda fará maravilhas no meio de nós. Glória a Deus. Então vocês podem aplaudir ao Senhor. Muito obrigado pela presença, Deus abençoe vocês poderosamente. Saibam que essa igreja ama vocês, ora por vocês.